Dando sequência ao vídeo anterior desta série, vamos então fazer estas checks que aqui estão. Neste caso, vamos buscar aqui os params, vamos definir aqui os params, que vai passar a ser aqui o username. O username vai passar a ser aqui username, certo? Tem aqui nada de estranho. Vamos criar aqui o dbconnect, vamos pegar este método todo que aqui está, ou este código todo que aqui está, e repare, eu tenho aqui o dbconnect, os resultados vão ser aqui guardados, é igual a um dbquery. Aqui, obviamente, que a nossa seleção vai ser diferente. Ele vai selecionar um ID, só para selecionar qualquer coisa a partir da tabela, porque nós queremos perceber se existe ou não existe um único resultado. From users, e agora aqui o interesse de tudo isto está aqui na parte da cláusula where. E agora vamos ter que desencriptar esta informação. Então nós vamos ter aqui que fazer uma desencriptação, ou neste caso iremos eventualmente encriptar. Portanto, aqui há uma forma mais interessante de fazermos a verificação, que é, em vez de estarmos a desencriptar todos os usernames, o mais correto é encriptar este username que aqui está e compará-lo com a encriptação que já lá existe. Então eu vou colocar aqui isto desta forma. Vamos agora compor aqui o código. Então vamos colocar aqui where this is encrypt the username. Ok. Vamos aqui colocar isto corretamente. Portanto, o que é que me falta fazer aqui? Vamos colocar aqui assim, com as aspas. Aqui parece-me correto. Where this is encrypt username igual a username na base de dados, neste caso será aqui esta coluna. Então a filosofia aqui, permitam-me só refazer aqui a explicação, que é, eu estou a tentar selecionar um campo apenas da base de dados, mas com esta cláusula, onde a encriptação do utilizador ou do username que aqui está é igual à encriptação ou a alguma encriptação que já lá exista, certo? E portanto, aqui ele vai não desencriptar os utilizadores para comparar com o texto que foi inserido pelo utilizador, mas vai sim encriptar o texto que foi inserido pelo utilizador e comparar com as encriptações que existem na base de dados. E a performance aí vai ser substancialmente maior em termos de pesquisa. Mas a nossa cláusula não está ainda suficientemente completa, porque vamos ter que ter aqui um AND ativo igual a 1. Portanto, ele só vai poder fazer o recover a password se obedecer a estas duas regras. Isto é, aqui tem que existir e o ativo tem que estar igual a 1. Então, se nós formos aqui verificar, ele está aqui active. Então, vamos ter que colocar aqui o texto correto, senão iríamos ter aqui um erro. Active igual a 1. Ora, aqui vamos devolver como um objeto, embora não fosse muito importante esta circunstância, por acaso até vai ser, mas já iremos ver. Aqui estamos a perguntar o seguinte: se o número de linhas afetadas for igual a 0, então nós vamos ter aqui um return false. Ora, o return false não vai ser exatamente o resultado que nós vamos querer devolver. Vamos fazer aqui um results, ou melhor, return. Vamos abrir e fechar aqui o parênteses. Eu penso que nós já tínhamos aqui, em alguns sítios, a parte de um return, cá está, temos aqui um return status, ok? Então vamos fazer aqui um return status e vamos usar aquela metodologia que ali está. Neste caso, eu vou colocar aqui return status igual a false e aqui o ID user vai ser igual a nulo, ok? No entanto, else, o que é que nós vamos fazer? No return de status true e results de 0 com um ID. Repara como tudo se está a fechar com esta cópia de código. Então, para que é que eu vou querer este ID? Com este ID e com este resultado igual a true, eu sei que existem condições para eu passar à fase seguinte, que é a criação de um Perl. Ok? Vamos colocar aqui, retirar toda esta parte. Aqui nem sequer necessitaríamos do else, porque uma vez que se ele não entrar naquela condição que aqui está e passar para o seguinte, o que vai acontecer então, vamos aqui formatar o código, é que vai automaticamente executar aqui o retorno do true. Então aqui na parte do controlador, quando ele faz a verificação dos resultados, repara aqui o seguinte, eu vou colocar aqui um print data de results, certo? Só para verificar se existe ou se não existe o utilizador. E aqui repara, verifica se o usuário existe na base de dados e neste caso se está ativo,
ok? E se não, ele redireciona para o home, se sim, ele vai criar o Perl, adicionar à base de dados. Ora, para criar um Perl e adicionar à base de dados e enviar um e-mail, etc., eu vou necessitar trazer o ID do usuário para poder depois fazer as fases seguintes deste processo. Então nós agora vamos, à partida, se tudo estiver correto, vamos estar em condições de poder fazer os nossos testes. Repare, nós temos aqui vários utilizadores. Neste caso, na base de dados, se formos aqui às consultas, eu tenho aqui a parte dos usernames, vamos aqui selecionar tudo, temos aqui com os Perls, e eu vou colocar aqui, vírgula, active. Simplesmente para perceber quais são os que estão ativos e os que não estão ativos, no caso de existirem. Então eu vou aqui executar e repare. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos aqui a Ana. A Ana está ativa, ok? O João 1 não está ativo. Então se eu tentar recuperar a password da Ana, com o @gmail.com, eu vou aqui copiar, vai-me dar o ativo igual a 1 e, por conseguinte, eu deverei ter possibilidade de ver que o resultado é ok. Então, eu tenho aqui isto, vamos fazer aqui um recover, e cá está, status 1, porque é true, e depois o ID user, que é o 2, que é o ID da Ana. Mas vamos tentar, por exemplo, aqui com o aa@gmail.com, que acabou por não estar ativo, isto é, não concluiu ou não confirmou o seu endereço de e-mail. Então, se eu agora for aqui atrás e tentar colocar aqui o aa@gmail.com, fizer aqui um recover, repara o que é que aparece. Temos aqui o status vazio e o ID user vazio. Porquê é que eles aqui aparecem vazios? Primeiro, porque o status é false e o false não tem a representação visual do 0, e o ID user é null, também não tem representação visual. De qualquer das formas, com esta informação que ali está, eu vou poder analisar os resultados. Então eu vou aqui, check, ou melhor, neste caso, check results, vamos colocar aqui assim, if false the results status, o que é que aconteceu? Neste caso significa que o utilizador não existe na base de dados, ok? Ora, nós podemos fazer aqui duas funcionalidades diferentes. Uma é redirecionar diretamente para a página inicial, mas nesta circunstância o utilizador que tentou recuperar a password não vai ter a informação de que colocou o endereço mal feito. Ou então podemos mesmo dizer que, ok, há aqui um erro, o seu endereço não existe na base de dados. Okay? Então nós podemos fazer de uma ou de outra forma. Vamos fazer pela segunda forma que eu disse, que é para darmos algum feedback. Então, nesta circunstância, o que é que vamos fazer aqui? Um return, direct back with input. Aqui no validation errors nós vamos colocar uma coisa diferente. Okay? E repara que nós temos aqui o username. Okay? Então nós vamos poder fazer aqui um server error. E aqui, em vez do this validation errors, nós vamos colocar aqui um outro erro. Então vamos colocar aqui simplesmente assim, ok? Vamos colocar esta mensagem aqui, não o return redirect, mas vamos colocar aqui o usuário e vamos fazer uma concatenação com o username. Não está registado na aplicação. Vamos experimentar assim, ok? Então, ao fazer o retorno, eu vou devolver aqui o meu fluxo, não com o validation errors, mas com um server error. Ora, significa então que eu posso ter aqui um server error. Então eu tenho aqui form validation errors e aqui vou ter um server validation error. Então eu vou colocar aqui server errors, vamos verificar se está aqui, é um erro apenas, vamos colocar aqui server error, aqui vamos enviar para o data server error e com o flash data server error. Então eu já estou a passar esta informação aqui para dentro. O que é que eu vou ter que colocar aqui? Bom, aqui embaixo eu tenho if empty validation errors, ele vai apresentar o show form errors text username. Bom, como podes verificar, aqui nós temos aqui um text username com um show form errors. E aqui estou a passar um validate errors. Ora, o validate errors é na prática um array que contém o nome do campo e o erro de validação. Então eu vou tentar tirar proveito daquela função da seguinte forma. Aqui nós vamos colocar na parte do erro do servidor,
Vamos colocar aqui um array. Eu vou colocá-lo aqui assim, já vamos arrumá-lo, com o text usuário, ok? Ou neste caso username, perdão. Text username e com o valor que é este texto que aqui está. Ok? Vamos colocá-lo assim, desta forma. Então, eu já vou passar esta informação como um array para o server error. Então aqui eu posso fazer exatamente a mesma coisa que aqui está. Isto é, eu posso pegar neste código todo que aqui está. Aqui em vez de validation errors vou colocar server. Vamos colocar assim server error. Vamos copiar aqui. Show form errors. E aqui o que é que eu vou passar? Eu vou passar aqui o server error, ok? Se eu passar ali o server error como sendo a coleção dos erros, em vez de validation errors, eu também vou ter a apresentação do erro. Pelo menos eu penso que esta lógica está correta. Vamos verificar se ela vai funcionar ou não. Neste caso vamos verificar ainda se está aqui tudo pronto para ser apresentado. Caso contrário vai ter aqui um OK. Vamos puxar aqui para trás e vamos colocar aqui um echo OK. Vamos verificar então se o nosso sistema vai dar o resultado pretendido. Vamos regressar aqui, voltar aqui atrás. Ok. Então temos a Ana, não é? Vamos aqui ao forgot, vamos colocar aqui a ana@gmail.com, recovered. Temos um OK. Portanto, não houve qualquer problema em verificar que a Ana estava ativa. Mas se eu colocar aqui o AAA, que eu penso que foi o registro que eu tentei usar, cá está, o HAAA, que não está ativo, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos fazer um recovery, cá está, o usuário aaa@gmail.com não está registado na aplicação. E ainda assim, continua a existir aqui o texto com o back with input, para que o utilizador possa fazer aqui uma reformulação. Por exemplo, eu sei que o joão@gmail.com está ativo, mas reparem se ele tinha escrito o joaa. Enganou-se, ele faz um recover, o sistema diz, não, o joaa não existe, ele, ok, eu enganei-me, coloquei aqui um A em vez de um O. Se eu fizer agora um recover, eu estou em condições de fazer a recuperação. No próximo vídeo vamos dar sequência aqui então a este nosso processo e já percebeste, como é óbvio, que tudo isto que nós estamos a fazer é em tempo real e por conseguinte são execuções que dão o seu trabalho, não só a nível do desenho do aspecto visual, mas também as suas lógicas, é preciso ter algum cuidado com a definição das regras de negócio da aplicação.